Olá, estamos no ar com mais um programa Live Escultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Iniciamos hoje a websérie Mulheres nas Artes, com 3 episódios, e as nossas convidadas de hoje, desta noite, são as artistas Selma Parreira e Eliane Chaúde. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Então, Selma é licenciada em Desenho e Plástica pela UFG e desde 1980 com especialização em gravura pelo Instituto no México. Trabalha com pintura desde os anos 80, participou de vários salões, exposições coletivas e mostras individuais em várias capitais brasileiras e algumas no exterior com obras adquiridas por colecionadores de várias partes do mundo. Atualmente, ministra palestras e realiza projetos de arte contemporânea, além de manter produção constante na área da pintura, fotografia, vídeo, instalação e intervenção. Recebeu diversas premiações, como o Prêmio Arte e Patrimônio do MINC, do IFAM, Prêmio Aquisição da Terceira Bienal de Artes de Goiás, do Museu de Arte Contemporânea, Prêmio de Pintura do Salão, do Terceiro Salão Brasileiro de Artes do Japão, e no ano passado ela realizou a exposição junto ao Museu de Arte Contemporânea, no 2018, no MAC, onde ela reuniu um grande acervo de trabalhos realizados nos últimos anos. Realizou também, o ano passado, em Belo Horizonte, uma mostra com parte desse acervo que ela trouxe do salão. A professora Eliane Chaúde é artista plástica, participa em projetos artísticos e exposições nacionais, professora desde 1996 da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Atualmente, vice-diretora da FAV, doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Artes Poéticas Contemporâneas pela Universidade de Brasília, graduada em Artes Plásticas e Decoração pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. A sua área de interesse são processos criativos em práticas artísticas contemporâneas, proposições artísticas em comunidades, relações entre arte e experiências cotidianas. Bem-vindas, professoras e artistas, Selma e Eliane. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Então, eu passo a palavra a vocês. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesta noite. É um prazer imenso. Quero agradecer, Maria Tereza, pelo convite, principalmente Mulheres na Arte. Isso é muito interessante, gosto de falar disso, e tenho um imenso prazer de fazer parte, desse grupo da UFG. Eu já não estou dando aula mais, mas sempre uma grande alegria estar em casa e podermos conversar sobre arte nessa noite, certo? Então, gostaria de contar com a participação de vocês. Nós vamos apresentar a Eliane Chaúde e eu. Nós vamos falar um tempo maior sobre uma obra que nós realizamos agora, há pouco tempo, na UFG. Então, esse vai ser o assunto principal dessa noite. Mas, claro, nós estamos abertas para conversarmos também sobre a nossa produção ou outra curiosidade que vocês queiram conversar com a gente. Eu acredito que estamos em casa, com colegas, artistas, amigos, e são todos bem-vindos. É uma pena que eu não possa ver vocês aí, nesse tipo de modalidade que nós estamos, mas é um prazer. Oi, gente, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, sentir imaginando quem está aí do outro lado, nossos colegas todos. Assim, quero agradecer a Maria Tereza pelo convite, dessa live, dessa websérie
artes, mulheres nas artes, né? Agradecer a Flávia também pelo empenho, dedicação dessas lives no Centro Cultural da UFG, né? Que tanto, cada dia uma, tanto desenvolvimento aí que a Flávia empenho. E, assim, ao mesmo tempo que eu estou muito contente e lisonjeada pelo convite da gente estar aqui, assim, eu vejo como uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de estar representando tantas mulheres artistas que às vezes não são reconhecidas, não tiveram esse momento na história da arte. A gente conhece muitas artistas que não tiveram essa oportunidade. Eu fico muito grata por estar aqui nesse momento falando com a Selma, Maria Tereza, também minhas colegas lá da FAV, né? Aqui há algum tempo a gente já está juntas, né? E congelou o som, Eliane? Congelou, mas você gostaria de continuar um pouquinho, Selma, que ela rapidinho ela retorna. A gente está assim e a gente tem que habituar a esse novo formato, às vezes cai mesmo, mas a gente continua e rápido a Eliane retorna, né? Então, a gente pensou muito esse momento de diálogo, falando... Não, Sérgio, não está indo. O que aconteceu? Sim. Falando realmente desse momento que vocês estão trabalhando juntas, Selma e Eliane, nesse projeto Sertãozão, né? Sertãozão. Então, assim, é um momento muito único e especial, que foi a realização desse painel em azulejaria, no hospital, no HC. Então, eu gostaria muito de ouvi-las, né, um pouquinho sobre como essa proposta chegou até vocês, como foi o processo, Selma, de vocês trabalharem juntas, e esse processo de produção de uma obra tão grande, né, que tem 10 metros por 4, né, e pouco. Então, assim, como foi esse trânsito, né, e como foi esse trabalho com vocês? Ok, Maria Tereza, obrigada pela palavra. Então, esse projeto, né, a proposta, ela chegou à FAV, um convite, né, um pedido, uma solicitação que o reitor Edivardo fazia, né, porque ele, visitando a obra do Hospital das Clínicas, essa obra ela tem 15 anos, né? Então, assim, essa finalização, nesse momento, a importância desse hospital público para a cidade, não só para a cidade, né? Ele é referência também na região. Então, foi uma batalha muito grande e nós sabemos que o reitor ele tem um apreço e, além de, né, de uma competência para gerenciar isso tudo, um apreço muito grande para a finalização daquele hospital. Então, é um momento, assim, realmente de grandes comemorações. E em setembro, agosto, setembro do ano passado, quando ele visitava a obra, já praticamente em fase de acabamento, ele percebeu, né, na entrada do hospital, essa parede imensa, que ficava do lado direito, já na sala de espera, né, que já estava pintada, e ela estava destinada aqueles televisores que ficam, né, passando a programação ali das pessoas, chamando as pessoas, era um informativo, né? Então, uma parede de 10 metros por 5, praticamente, né, que ia ter essa função. E foi esse olhar, né, do reitor que falou, poxa, por que aqui não tem uma obra de arte, né? Então, ele fez esse pedido, né, ao professor Braulio, diretor da FAV, que passasse essa solicitação aos professores,
se alguém se interessava, né, em colocar uma obra ali. A princípio, o professor Edivar não é da área, então ele pensou uma pintura, uma obra, uma coisa assim. E esse pedido, o professor Braulio, eu acho que conversou a princípio com alguns professores, a maioria não tinha interesse em executar aquilo, mas então ele falou comigo e ao mesmo tempo eu acho com a Eliane, e eu falei que eu me interessava sim, né? Sim, quando ele me falou o que era, e que eu me interessava por vários motivos, né? Primeiro, atender a uma solicitação, né, do professor Edivar, que teve esse olhar sensível no espaço público. Isso não fazia parte do projeto arquitetônico, certo? Então, eu achei que foi muito legal isso. E depois, da importância, né, de ter uma obra nesse lugar, sabe? Onde as pessoas, né, vão buscar um auxílio à saúde, energia e tal, mas também é um momento em que estão ali na sala de espera, um lugar grande, quem sabe um devaneio, né, numa proposta artística, faz bem para todo mundo. Então, foi um desafio. E aí, a Eliane também, né, quando ele propôs, nós achamos interessante que faríamos, então, esse projeto compartilhado, né? E foi assim que começou. Então, como você me pergunta, né, como se isso chegou até nós, foi dessa maneira. E aí nós fomos fazer o projeto, né, visitar a obra, a princípio, conhecer a parede, conhecer a potencialidade do lugar, né, que lugar fantástico, e depois nós fomos escolher, então, a técnica, né, o que seria mais plausível para aquele espaço, principalmente por ser um espaço público, onde as gestões são substituídas. Então, a gente vê muita coisa desaparecer, né, de arte. Então, nós pensamos um trabalho que fosse mais permanente, com pouca manutenção, praticamente, né, zero manutenção, e que permanecesse garantindo uma qualidade. E a partir daí, então, começaram os estudos, aí vamos ver com a professora Eliane já voltou, para nós darmos continuidade na conversa. Tá, então, a professora Eliane, né, ela teve uma queda de energia e ela está tentando retornar em função da chuva. Então, eu vou pedir o Fernando que ele passe os slides, né, até ela conseguir voltar. A gente vê os slides um pouquinho, Selma, e a gente aguarda um pouco. Então, Fernando, se você puder passar os slides, tá? Esse é o PowerPoint, né, que a Eliane montou, nós montamos, que vai falar um pouco do conceito da proposta. Nós tivemos um diálogo, né, na elaboração desse trabalho com a botânica, com a literatura, né, com a medicina. Então, nós tentamos e conseguimos, o desafio era esse, né, que tivesse uma abordagem ampla e que também representasse a identidade do local, né, o cerrado e o sertão. Tanto é o nome Sertão-são, né, essa junção do espaço com a saúde, e nossa intenção é fazer esses links de uma maneira subjetiva, claro, né, mas que proporcionasse possibilidades de diálogos em várias disciplinas. Certo. E Selma e Eliane, estamos com a Eliane agora de volta, né? Conseguiu, Eliane?
Eliane, eu fui até o convite. Me desculpem, a energia acabou aqui, fiquei no escuro. Acontece. Aí acabou de novo. Olha. Acabou. Bom, Selma, esse processo que você viveu, que você, junto com a Eliane, né? Como foi pensar essa dimensão toda em termos de trabalho? Você teve referências? Você teve uma pesquisa maior? Quanto tempo, mais ou menos, foi sua pesquisa para pensar em questão de proporção? Porque é um trabalho de grande dimensão, né? E você, assim, a gente havia conversado que você pensou no sertão, nos espaços em brancos também, né? Como foi essa relação para você trabalhar essa proporção tão grande? Você buscou referências em outros artistas? Foi um período longo de pesquisa para chegar à realização desse trabalho? Ok. Esse trabalho, desde a aceitação do projeto, visitas ao local, foram 8 meses, né, de trabalho. E todo o processo ele foi feito, né, de pensar o conjunto, o conceito, desculpa, e a elaboração da imagem, que elementos viriam, tudo foi feito junto mesmo com a Eliane. Nós já temos uma experiência, né, acadêmica de coordenar ateliês juntos, né? Ela trabalha no TRI, eu trabalhando no bidimensional aí mais de 20 anos. Então, nós tivemos uma proposta, né? Podemos trabalhar realmente bem afinadas aí. Então, foi bacana isso. E tudo foi feito mesmo a 4 mãos, né? Então, a princípio, o desafio da escala, né? Realmente amedronta, eu não tinha essa experiência, e nem ela, né? Um trabalho desse tamanho. A segunda coisa que nós entendemos é que, então, o trabalho ele seria realizado em azulejaria, e como azulejaria nós temos a referência aqui próxima, né, de Atos Vulcão, mas a nossa intenção não era, né, um trabalho totalmente preenchido com poucos múltiplos, né? E então nós trabalhamos porque nós queríamos também um cerrado, né? Esse cerrado mítico que a gente está trazendo, que ele no local que ele convidasse o observador a adentrar nesse plano, entendeu? Então ele tem caminhos. A intenção era que nós faríamos uma vegetação, né? Que remetesse ao cerrado. A princípio, que tivesse também uma referência com as plantas, né, da medicina popular, e também tivesse isso na distribuição das peças, né, que fosse uma paisagem e que essa paisagem fosse ampla, né, e não fosse totalmente preenchida, tivesse percursos possíveis de se fazer com um olhar, um devaneio. Então, nós fizemos uma pesquisa botânica, né? Em fotografias. A Eliane, há pouco tempo, visitou Chapada de Veadeiros, então ela tinha muitas referências bacanas também. Eu nasci praticamente no sertão, né? Eu sou de Buriti Alegre, e então, assim, os buritizais, eles estão no meu DNA, né? E a minha família, pessoal, realmente, a gente não só conviveu muito, mas tem impregnado também essa paisagem. E aí, então, nós pensamos muito nessa distribuição, que plantas nós teríamos, né? A escolha e tudo, mas isso como um ponto de partida para a criatividade, certo? Né? Detonar a partir disso aí. E foram feitos, então, os desenhos, né? Nós trabalhamos praticamente com 9 módulos aí, e uma combinação desses módulos, fazendo o hibridismo.
a princípio, né, nós teríamos a canela gema e as arnicas, certo? Né, por uma aproximação estética mesmo, e são duas plantas exóticas, rústicas, e eu achei super interessante quando nós encontramos essas duas plantas, porque acho que a Selma também, a energia dela Thaís, ai, que bom você está aqui. Ai, meu Deus. Então, visitando a Serra Dourada há pouco tempo, o que mais me impressionou, né, no topo da serra, areia muito, muito branca e com as moitas pretas de arnica. Então, realmente, aquilo ficou muito marcado, né? E quando Eliane e eu começamos a escolher as plantas, que eu pensei, acho exótico, e graficamente, né, dá um resultado legal. Fizemos, então, os módulos, aí depois digitaliza, né? Nós trabalhamos com uma pequena equipe, né? Aí entra uma aluna, estagiária, que nos ajudou, né, a digitalizar, e fomos experimentando, né, todas as possibilidades da construção da paisagem, certo? E assim nós seguimos. Posteriormente, né, nós fomos buscar as cores, que também foi uma opção nossa trabalharmos com duas cores, e tanto o negro, o grafite ali, quanto o ocre, né, que também remete à terra, remete à queimada, remete a algumas características que nós temos no Cerrado. E aí nós seguimos o trabalho dessa maneira, certo? Né? Experimentando, e foi um trabalho o tempo todo dividido realmente né, com as duas experiências, né, com as duas bagagens que nós tínhamos para executar. Né? Quando nós apresentamos a proposta, né, o desenho, o projeto, o professor Edivar foi super simpatizou e nos deu muita força o tempo todo. E nós fomos executando dessa maneira, né? A azulejaria, nós, então, convidamos. Chegou, Eliane? Está ouvindo? Mas eu sei. Tô ouvindo. Tô ouvindo, então tá, sim. eu vou terminar a frase aqui e você entra, tá? Então, nós trabalhamos, né, com um ex-aluno nosso, que isso foi uma, como fala, uma demanda, né, aberta. Então, foi uma concorrência para ver a execução do trabalho, e esse ateliê, que é o Bento Milani, foi o que contemplado nessa concorrência, e aí nós elaboramos a obra. Ok, agora eu posso terminar. Certo. Vamos tentar, né? Vamos tentar ver se fica alguns minutos aqui. Tá certo, Eliane. Eu não deu para acompanhar, ficava tentando resolver nós aqui. Falamos, Eliane, nós Tereza, eu não sei onde que aqui. Ok. Nós falamos um pouquinho, Eliane, assim, desse processo de produção, como foi a produção compartilhada, em que vocês, a Selma falou que vocês já têm um trabalho há muitos anos juntas, né? Então, toda a elaboração do trabalho foi muito gostoso, foi um período muito dinâmico, que vocês duas trabalharam muito próximas, e que foram buscando no Cerrado, a partir da vegetação, a Selma trazendo já a referência que ela tinha, né, de infância, dos buritizais e tudo, para fazer, então, esse projeto, e que você tinha viajado recentemente também para Chapada, e que tinha feito uma pesquisa sobre essa tipologia, né, do Cerrado, para trazer. Uhum. Tá. Então, foi muito interessante. Vou resumir um pouco, assim, não deu para acompanhar toda a fala da Selma, mas, assim, a gente começou esse trabalho, foi muito envolvente, assim, desde o início, né?
a proposta, fazer um trabalho em espaço público, né? A gente ter a oportunidade de desenvolver esse trabalho, pensando quem estaria participando, né, futuramente junto, pela dimensão também dessa obra, né? Então, foi muito bacana essa questão de poder fazer uma obra em espaço público, pensar nas pessoas que poderão usufruir desse trabalho, né? E a gente começou pensando, né, nesse contexto desse hospital. Eu não sei se a Selma tinha abordado isso, mas essa questão da gente pensar o que era esse hospital, onde que seria colocado esse trabalho, né? As pessoas como que as pessoas que estariam ali, que vão mais por estar naquele lugar, uma sala de espera, onde as pessoas estão na espera de uma cura, na espera de um tratamento, e a gente foi desenvolvendo esse trabalho buscando elementos, né, as plantas medicinais que poderiam estar colaborando com a gente na construção da imagética, né, tanto as plantas medicinais, quanto o cerrado, o sertão. A gente pensou muito nisso no sertão, nessa questão do homem sertanejo, né, na resistência, na resiliência. Aí a gente fazendo também relações com essas plantas do cerrado, que são também resistentes, né, que tem toda essa questão da renovação dessas plantas. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensava essa paisagem, a gente não queria uma paisagem estereotipada. A gente pensou muito nessa paisagem subjetiva, numa paisagem peculiar a nós, assim, questões que nos interessavam, de certa maneira, né, que a gente poderia mostrar uma percepção diferenciada, né? O que era para nós esse cerrado, esse sertão, e como a gente poderia trazer essa paisagem para dentro desse hospital, né? Então, foram essas questões que foram fazendo com que a gente fosse construindo esse trabalho, né? E de uma maneira que o participante, o olhar dele, pena que a gente ainda tenha só as imagens, mas quando a gente está presente no local, há uma integração do participante com a obra, né? Eu acho que a gente pensou muito nisso, nesse deslocamento, nesse dispersão do olhar, que a pessoa não absorvesse a obra de uma vez toda, né? Como usualmente é trabalhado os painéis, mas que a pessoa entrasse, fizesse caminhos pelo trabalho, né? Eu acho que foi uma questão muito interessante que a gente foi desenvolvendo na proposta, né? E assim, eu vou falando aqui, Maria Tereza, porque eu estou com medo da energia acabar de novo, tá? Ok, vai falando que tá bom. Eu vou desenvolvendo aqui. Aí a Selma, a hora que ela entrar, aí você me fala. Aí, então, essas questões foram importantes para nós, assim, porque também, na hora, quando a gente pensava fazendo esse trabalho numa dimensão menor, né, e a gente fazendo, acho que já passou as apresentações, e vocês viram lá os estudos, a gente fazendo um tamanho real, e visualizando esse trabalho em pequenas áreas, né, tudo isso foi interessante para nós, assim, na hora de como construir essa dimensão, essa percepção, né? Então, essa dimensão do trabalho em si, também a gente foi construindo, né? Foi tentando visualizar, foi mais uma questão de percepção tridimensional, de como isso se daria no espaço, porque a gente não conseguia ver toda a obra, né? Todo dela, né? A gente via, mas às vezes numa planta, em pequenas dimensões, né? Então, essas questões foram muito interessantes também.
A gente contou, assim, eu não sei se a Selma já tinha falado, com o Rogério Milani, que foi nosso estudante na FAV, né? E hoje ele é um profissional em azulejaria da Bento Milani, ele acompanhou todo o trabalho. E tivemos um azulejista também maravilhoso, o Fabiano, que fez a colocação impecável, né? Porque eu acho que é super importante essa questão do acabamento no trabalho também. Então, a gente teve a contribuição dele. Tivemos a contribuição da estudante Karina André, que ela trabalhou na parte de digitalização dessas imagens, porque tudo foi feito manualmente primeiro, a gente foi um trabalho bem de desenhar, de projetar, de elaborando assim, né? Eliane, quanto tempo foi mais ou menos o período de vocês que iniciaram visitações, pesquisa, até como foi mais ou menos isso em termos de tempo, assim, cronológico, mais ou menos? Sim. A gente começou, Maria Tereza, em agosto, que a gente começou a primeira visita, acho que foi final de agosto de 2019, né? E aí, em março, no dia de, acho que 16 ou 17 de março, eu lembro que a gente estava entrando no processo de isolamento, né? E aí foi o dia que a gente finalizou o painel. Então, foram uns 8 meses, mais ou menos, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 8 meses. E um trabalho com uma equipe super enxuta, né, Eliane? Vocês trabalharam praticamente as duas e mais 2 ou 3 pessoas, né? Sim. E a gente olhando a dimensão desse trabalho, a grandiosidade dele, o que ele passa para a gente, assim, agora realizado, realmente foi um tempo muito bem articulado, né? Vocês tiveram uma boa gestão desse tempo na realização desse trabalho, né? E com todas as outras atividades, em sendo mulher, as atividades de casa, as atividades como artista, como docente, né? Que a gente tem que considerar tudo isso. Então, essa gestão do tempo e esse grupo também trabalhou de uma forma muito harmoniosa, né? Para hoje ele está aí quase que nascendo de 8 meses, né? Foi meio mas houve uma imersão, né, Maria Tereza? Acho que esse tempo, esses 8 meses, assim, foi uma dedicação bem grande, assim, para esse trabalho, um envolvimento, né, que eu acho que é fundamental. Eu sempre falo para os nossos estudantes a imersão, né? Eu acho que é fundamental quando a gente está fazendo um trabalho para o resultado, né? Que a gente consiga um resultado que a gente fique satisfeita, né? Isso é importante, né? E você já vem, né, Eliane, no seu trabalho, né, você já traz todo esse contexto, né, do trabalho compartilhado, né, das poéticas compartilhadas, você já traz um trabalho anteriormente realizado em comunidades, um trabalho com mulheres, né, eu acho que você poderia falar um pouquinho do seu trabalho. Sim, eu venho já há alguns anos, eu comecei minha produção artística quando eu era ainda estudante, né? E aí, mas eu nasci numa cidade do interior e a relação com as artes, assim, a gente não tinha, né? Assim, um museu, uma galeria para visitar. Aí, a minha aproximação com as artes se vem da minha mãe. Minha mãe era costureira e eu acho que o fazer, aquela questão dela estar costurando, desenhando, riscando, cortando, né, são ações muito próximas com o fazer artístico, né? Então, essa relação com o fazer feminino foi muito presente na minha vida, né? Durante a minha vida toda. Aí eu saio para fazer a universidade, depois de muitos anos eu retomo para essa questão da costura e fazendo projetos de extensão também. Eu acho que quando eu fui fazer, em 2004, um projeto de extensão em Goiás, com a professora Leda, aí eu tive o contato com mais mulheres, outras mulheres, né, que não era só minha mãe. E aí eu comecei a me interessar por outras histórias, que não só a minha. E aí eu comecei essa história de
de ter vontade de conhecer outras histórias, de trocar, de compartilhar, né, com as pessoas. Pensamento artístico, o que a gente, por meio da arte, eu tenho certeza que a gente pode fazer muita coisa, e por aí a gente tem desenvolvido essas ações compartilhadas, né, Maria Tereza? Você esperava chegar, assim, esse painel tão grande, com essa temática, porque eu acho que, como você falou mesmo, né, uma responsabilidade grande de contextualizar, né, o projeto, o que vocês buscaram, com o espaço físico, né, o contexto de um local que trabalha um hospital, né, e que ali é uma sala de espera, e esse contato, esse impacto das pessoas, né, com, às vezes, o primeiro contato, talvez, que eles tenham, né, com uma obra de arte, né, então, esse momento de troca, né, de olhares e de observação, com um trabalho nessa proporção, né, então, essa resposta, né, de estar num contexto que trabalha com vida, com um viés muito, né, de criação, né, então, assim... É muito interessante, né, Maria Tereza? Porque, assim, de certa maneira, nesse trabalho, a gente está colocando a arte acessível às pessoas, né? A quem entrar ali no hospital tendo acesso à arte. Então, para mim, isso é muito importante para a Selma também, da gente poder não ficar restrito numa sala, né, de exposição, e essa dimensão que esse trabalho tem, né? Só quando você está lá para sentir mesmo a presença toda, né? Do projeto todo. E a imersão que você faz, você convida a pessoa, ela pode se interessar ou não, né? Pode agradar ou não, mas ela vai ter uma imersão, o olhar dela vai entrar naquele painel, não vai ter como, e ela vai andar por ele, sabe? Não é uma coisa assim, não, porque ele chama, tem pontos focais, assim, na obra toda, que faz a gente se adentrar e percorrer. Então, essa questão da gente poder possibilitar, acho que a Selma falou no início, né, foi muito importante a visão do nosso reitor, professor Edivar, convidar a Faculdade de Artes Visuais, e no caso eu e a Selma estamos aqui, fizemos esse trabalho, né, desenvolvemos, mas assim, possibilitar um trabalho de artes em um espaço público, né? A parede, a Selma falou, era uma parede, só uma parede verde lá, que não tinha mais nada, né? Então, que a gente foi desenvolvendo e aí chegamos nesse resultado. Foi muito gratificante, assim, e a importância, né, de pessoas que têm a possibilidade de dar essa abertura, né, para as artes também, né, que a gente vê que é possível da gente fazer coisas interessantes. A professora Flávia, ela está aqui, ela está tendo acesso, então, às perguntas, né, às pessoas, né, e tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo, eu estou pedindo que ela faça, né, as perguntas, que a gente não consegue visualizar as perguntas que estão aí, né, mas de antemão a gente já agradece da participação de todos, e vamos aguardar para ver se a professora Flávia entra ou ela posta uma pergunta para a gente aqui do público, né, para a gente estar compartilhando com todos, né. Tá. Mas, então, o Tiago Santana, ele está dizendo assim, sobre esse olhar para as plantas medicinais do Cerrado foi intencional para pensar uma obra que dialogasse com o espaço de saúde? Sim, Tiago, foi fundamental, foi muito importante, foi ponto de partida, sim, também, essa questão de pensar que era um espaço de cura, entendeu? E as plantas medicinais eram um caminho que a gente abarcou ali para poder estar desenvolvendo esse trabalho, né? Tanto as plantas medicinais como o sertão, para também a questão de pertencimento das pessoas que estavam ali, né?
que estarão, né, ali. Provavelmente, quase certeza, que no dia 14 de dezembro, dia do aniversário da UFG, haverá a inauguração do Hospital das Clínicas, né? A gente está torcendo, porque desde março que era para inaugurar, e aí agora parece que 14 de dezembro tem a inauguração. E aí eu convido vocês todos para ir lá ver, para perceber essas questões que a gente está falando aqui desse trabalho, né? Mas assim, então, Tiago, essa questão das plantas medicinais, sim, super importante, mas essa questão também da identidade do lugar, do cerrado, do sertão, com o homem, com a cura, foram questões que a gente foi permeando, né, os nossos conceitos, as nossas reflexões para a construção desse trabalho, né, para que a pessoa, de certo modo, tivesse esse pertencimento e seu olhar envolvesse com a obra, né. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, né, que é da professora Leda Guimarães, que ela está perguntando como foi a participação dos estudantes na equipe, os estudantes da universidade. Então, Leda, aqui a gente teve só 2 participantes, porque foi assim, foi como a gente falou, foi uma coisa muito rápida. Fala 8 meses, mas para a dimensão desse trabalho, assim, que aconteceu muito rapidamente, não tivemos tempo de elaborar uma participação mais ativa, e período de férias também, quando aconteceu a parte de montagem, era férias, já era fevereiro, março, 16 de março já estava pronto o trabalho, então foi uma coisa muito, assim, rápida, mas a gente teve a participação da Karina, que participou na parte da digitalização dessas imagens, porque a gente fazia tudo à mão, e depois isso foi levado para digital, né, para uma imagem digital, para depois ser feita a impressão no azulejo pelo Rogério, né, para execução depois da obra. Ele participou da montagem toda, de todo o trabalho, né, do começo ao fim, estava lá presente, muito importante a participação dele também. Para realmente, se vocês olharem o desenho e a obra, é o mesmo que está lá, está cá. Então, nós estamos aqui com o Bruno Fernandes da Silva, ele está perguntando o que levou à escolha das cores. Tá, Bruno, vamos tentar responder aqui para você. Assim, acho que até colocamos uma paleta ali de cores, né, que a gente foi pensando em quais cores que a gente poderia estar utilizando. Aí fizemos vários testes com as cores e chegamos, né, com vários tons, mas tinha também a questão, eu não sei se a Selma no início comentou, era a questão orçamentária. A gente queria fazer um projeto que tivesse um custo baixo, porque o processo de criação não foi um trabalho nosso, a gente não entrou com nada, e era só a questão da fabricação, era só dos azulejos, da montagem e da colocação, né? Então, se a gente começasse a criar com muitas cores, iria complicar mais o custo desse trabalho. E essas cores, a gente foi na paleta do cerrado, entendeu? A cor do ocre, a cor da queima, da madeira, o preto, né? Quando ele se enegrece, né? Então, eram essas questões, assim, que também trouxe a questão do uso dessas cores, né? A paleta do cerrado, de certo modo, a gente viu que seriam essas 2 cores que dariam... A Selma entrou aí. A Selma também pode falar dessa questão das cores. Aí, Selma. Eu estou aí? Tá. Tá aqui. Eu estou sem energia ainda, certo? Eu estou ouvindo, né? Mas aqui no setor oeste está sem energia.
Ah, era só no Goiânia 2, então não. Selma, fala um pouquinho das cores, se você quiser falar também aqui, complementar. Eu falei que a gente buscou na paleta do Cerrado, esses tons. Eu estava acompanhando, eu vi. Então, basicamente isso, né, que a Eliane falou, e nós contamos aí a importância do branco, né? Então, nós estamos trabalhando com 3 cores. O branco, que vai dar a dimensão do espaço, era importante que nós tivéssemos um número grande de peças, né, em branco, que faria o desenho dos caminhos e também um pouco de uma suposta perspectiva, né, de penetração aí, os trilheiros dentro dessa história, né, que nós estamos apresentando. E as cores, basicamente isso, né? O ocre, terra, né? E o negro também. Mas isso, principalmente, para que tivesse uma harmonia, né? Isso foi uma referência muito subjetiva até, mas o importante era que fosse harmônico e também que, desde sempre, nós pensamos em um trabalho que tivesse uma delicadeza, uma sutileza, certo? Né? Não é uma obra de um impacto imediato. Então, o número menor de cores e uma grande proporção do branco. Essa eu acho que foi a intenção dessa paleta. Ok? Então, o professor Braulio, ele está aqui, ele colocou uma observação bem importante, que ele está dizendo, importante lembrar a adequação do espaço, houveram alterações significativas para que o painel tivesse a dimensão final. Um trabalho em conjunto com o CEINFRA, o UFG, e a construtora e as artistas. Vocês queriam falar um pouquinho sobre isso? Sim, podemos falar. Você quer falar, Selma? Eu vou... Eu vou falar um pouquinho, você complementa, então, né? Tá. Uhum. Então, o primeiro olhar, né, do professor Edvar, que nós já falamos sobre isso, ele chegou, né, ele viu a parede e nos convidou, aí no caso, né, para fazer, então, o projeto para aquela parede. E nós fomos lá visitar, né, o professor Braulio estava junto, Eliane e eu, com mais alguns responsáveis pela obra. Tinha engenheiros, técnicos, muita gente, certo? Muita gente que estava envolvida com aquela parede há muito tempo, né? Então, nós acabamos de chegar, queremos também participar da parede, mas a parede já tinha donos, né? Então, existia o espaço das câmeras, né, de controle, existia também os aparelhos esses informativos, né, tipo as telas de TV, e esse espaço, quando nós perguntamos, nós viemos aqui para conhecer tal e tal, eles falaram, então tá bem, vocês vão ficar daqui para cima, quer dizer, 2,5 metros, né, para cima, nós poderíamos trabalhar. A parte inferior seria desses equipamentos do hospital. A princípio, nós ficamos um pouco decepcionados com aquilo, mas, enfim, era o que tinha, o professor Edvar não estava lá para nada. E aí nós fizemos, então, um projeto horizontal com 10 metros, né, por 2,5. Nada bonito, né, limitado, e fomos apresentar esse conceito para o professor na reitoria, né? Então, nós apresentamos o conceito, né, com uns textos, citações de Guimarães Rosa, nós tínhamos também pesquisado, né, os nossos poetas, escritores goianos, Bernardo Elis, Carmo Bernardes, então, tudo fundamentado, bacana, apresentamos alguns croquis, né, e o professor falou que tá bom, tá legal. E aí, mas eu se senti um pouco incomodada. Professor, você gostou do projeto? Aí ele falou, Selma, eu gostei. Falei, não, porque eu estou te achando assim com a carinha muito decepcionada. O que foi? Né? Aí ele falou, não, eu estou aqui, eu estou um pouco decepcionado mesmo, assustado,
porque eu estou pensando na parede toda, e não nessa faixa que vocês fizeram. Aí nós falamos, então, que essa, né, foi uma condição que os operários lá, os técnicos, nos informaram, que não era, né, o desejo da gente. E aí ele falou, ah, então tá. Eu falei, não, você está com a mesma cara que nós fizemos, entendeu? Nós também ficamos decepcionados, como vimos aquela parede tão grande, mas disponível apenas a metade. A partir disso, então, ele nos convidou, olha, daqui 20 dias tem uma reunião com todo mundo do hospital, né, que era engenheiro, diretor de hospital, funcionários. Existe uma equipe, é um trabalho lá, uma equipe grande, com a participação, né, coletiva de todo mundo. E nessa reunião, nós levamos, então, a proposta que apresentamos a ele e apresentamos para todo mundo. E logo, né, um outro, eu não me lembro se diretor do hospital, mas por que esse trabalho só é essa metade? A gente falou, porque a parte de baixo é da televisão, é da câmera, né? E aí todo mundo ficou meio assustado, falou, ah, não, por que então? E nesse momento a gente ganhou também, né, todo o espaço ali, claro, o professor Edivar orquestrando tudo, né? Levou a gente, nós mostramos, e aí saímos todos felizes e fomos aumentar o projeto. Muito bacana, né? São muitas histórias, a gente dá uma delícia aqui conversando, apesar da energia cair, voltar, e o ânimo de vocês, eu acho que é o ânimo da construção mesmo dessa proposta, né? Que é muito bacana, tem toda a questão de pensar na azulejaria em função da conservação, da higienização, Sim. contexto com o local, né? Isso também é muito importante. Então, a gente teria assunto assim para uma noite inteira conversando aqui. É uma delícia realmente estar com vocês. E a gente vai caminhando agora para as considerações finais. Eu vou pedir que cada uma, né, fale um pouquinho, né? E a gente passa no final um pequeno vídeo que vocês têm. Ok. Você gostaria de falar, Eliane? Sim, posso. Então, eu quero agradecer ao pessoal, a Maria Tereza, Flávia, o pessoal do Centro Cultural da UFG, pela oportunidade, né? Muito bom poder estar aqui com vocês, agradecer vocês que estão aí nos assistindo, né? Obrigada a todos os amigos, parentes, sei lá quem está aí também. E assim, agradecer também à reitoria, né, da UFG, que nos convidou, muito bom poder oportunizar, né, a gente a ter esse trabalho, desenvolver essa proposta, né. A gente teve também a gente foi bem recebida lá no HC, né, no novo HC, a diretoria, né, do EBSER, né, também a Engemil, que é a empresa que estava lá na obra, né, responsável pela reforma do HC. Então, a gente foi bem acolhida, né, então acho que isso foi importante também, que a gente teve o apoio para estar desenvolvendo essa proposta, esse trabalho, né, agradecer muito a essas pessoas, assim, ao Braulio também, que deu o apoio, né, da gente estar desenvolvendo, agradecer a Selma pelo companheirismo, porque a gente estava junto e teve bastante discussão, assim, conversamos muito e aprendemos muito, acho que assim, foi um aprendizado muito grande para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu tenho facilidade essa questão de trabalhar com o coletivo, mas assim, foi uma dimensão maior esse trabalho, e quando essa parede chegou, a gente teve a oportunidade de trabalhar a parede inteira, eu acho que isso foi muito positivo, né? Tudo isso que a gente falou não haveria se fosse só aquela faixinha só ornamental, né? Então, ele tomou uma outra dimensão por ser uma parede da dimensão 4,5 metros por 10 metros. Então, tudo isso que a gente está falando, a dimensão é muito importante, né? Então, obrigada, gente, e até mais qualquer dia, e 14 de dezembro, vamos torcer para ter inauguração e estar todo mundo lá, né? É isso. Boa noite.
E, assim, é uma maravilha a gente saber desse trabalho tão grandioso realizado por mulheres, e mulheres que estão fazendo a diferença, né, no Estado há muito tempo, como é o trabalho seu, como é o trabalho de Selma. Selma, você gostaria das suas considerações? Sim, os agradecimentos, eu faço as palavras de Eliane, porque senão vão ficar sem energia de novo aqui. E é o seguinte, eu acho que a partir desse momento, o painel é nosso, né, é da comunidade, e principalmente ele é para estabelecer diálogos com outras disciplinas da universidade, né? Então, nós já tivemos agora um professor de arquitetura até, que é um contato da Eliane, que acha interessante termos uma aula no local em que vamos discutir com os estudantes de arquitetura a importância de projetarem, né, uma obra em um espaço público, certo? Que às vezes esquecem, enfim, essa importância de uma obra, né, poder estar ali a serviço de tantas pessoas. E outra coisa também, que já né, apontou como um interesse, é o pessoal de letras, da literatura. Então, nós vamos ter lá um encontro, né, a professora Maria das Graças falou sobre isso, em que a gente vai discutir os nossos autores, né, que discutem isso, o sertão, principalmente, né, a relação do homem com esse espaço. O sertão não é um lugar, né, ele está dentro das pessoas que o habitam. Então, isso é muito bonito e faz parte aqui da nossa identidade, né, aqui do Centro-Oeste, e que é legal trabalhar também. Então, esses encontros, eu acho, sei lá, os meus trabalhos sempre também têm um diálogo com a antropologia, e também nós já tivemos, né, algumas pessoas que têm também nessa obra acharam interessante discutirem também, né, com alunos e os conceitos, né, elaborados aí na antropologia. Então, é um espaço que cabe, né, os alunos de arte, principalmente, eu acho, né, que podem ter esse interesse, de design, porque as disciplinas foram muitas na elaboração disso, né? Um trabalho que começa no desenho, depois ele passa para a gravura, depois ele passa para a cerâmica, a serigrafia, né, na gravura, depois de impresso ele entra as cores, né, e a queima. Então ele é um trabalho que passa por vários caminhos. E isso é interessante discutirmos enquanto técnica, instrumento de criação. E aí esse é um convite que eu faço, né, aos professores, às pessoas que tiverem esse interesse, para nós conversarmos ali, né, com grupos pequenos ou grandes, sobre a construção desse pensamento, né, do Sertão São. E agora agradeço muitíssimo Maria Tereza, Flávia, parceira Eliane, né, e ao convite do professor Edvard, que eu jamais digo não, né, não tem como dizer não para ele, para nada. Então, obrigada a todos os amigos invisíveis que estão aqui hoje, nessa noite escura, né? Porque eu não estou vendo, mas eu sei que deve ter uns gatinhos pingados por aí. Mas, assim, aos que tiveram a resistência de ficar com a gente até agora, muita, muita gratidão. Bom, eu gostaria, antes de passar o vídeo, final, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença dessas duas mulheres que aqui estão presentes, assim, representando mais do que tudo a arte, a cultura e essa narrativa de vocês na conquista de um espaço, né, com um espaço que seja compartilhado, que se torne público para a arte. Eu acho que isso é louvável antes de qualquer coisa, e a gente só tem a agradecer a essa generosidade, tanto da Selma quanto da Eliane, por essa conquista. E o olhar sensível, né, do professor Edivar, o olhar sensível dessas pessoas que conseguiram fazer a adaptação desse espaço e abrir uma janela para o Cerrado, uma janela para a saúde, uma janela com alegria, porque a gente olha o trabalho, a gente vê bastante alegria nesse trabalho. Um trabalho que a gente percebe que foi
todo o processo dele, ele traz essa conotação, que eu acho que é um alento para quem está enfermo, quem está no hospital. Então, assim, a gente só tem a agradecer pela persistência e também pelo maravilhoso trabalho que vocês, Selma e Eliane, realizam ao longo desses anos, pela arte, pela cultura no estado de Goiás e levando o nome de Goiás para além das nossas fronteiras, né? E levar o sertão, levar isso que a Selma está falando, né? Que é o sertão interno, que são os nossos nódulos, as nossas angústias, nossas dificuldades, principalmente nos momentos de adoecimento, também é uma coisa, assim, muito feminina, muito do papel da mulher dentro dessa sociedade, onde ela ocupa em seus fazeres, em seu dia a dia, essa sanação e esse auxílio na cura, em todos os níveis, mesmo que não seja com medicamentos, mas através da arte, né? Então, eu quero muito agradecer aqui a essa oportunidade, né? Eu me sinto honrada de estar presente junto com duas pessoas, assim, maravilhosas, que vieram acalentar a gente essa noite, com trovão, com chuva, com escuro, com caída de energia, mas com muito gás e muita energia para continuar em frente, né? E, então, eu convido, nesse momento também, a todos e todas, né, para a nossa próximo encontro, que vai ser no dia 5, né, onde a gente vai estar recebendo a Ana Beatriz, né, a Ana Beatriz e a Hortência Moreira, né? E, nesse instante, então, eu peço ao Fernando que coloque, então, o vídeo e a gente agradece a todo o público presente, né, a todos que estão aí, em nome da universidade, desse programa, que eu acho que é um momento muito, muito bacana. Obrigada a todas, a todos, e um carinho muito especial. Obrigada a Selma e obrigada a Eliane. Vamos ver os seus trabalhos, continuidade, o vídeo. Vamos aguardar. Boa noite a todos e todas. Obrigada.